Olá, eu sou Valdir Perini e este é mais um vídeo do canal Pão da Vida. Certa vez Jesus estava reunido com os seus discípulos e ele fez a seguinte pergunta: o que as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? Houve várias respostas. Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. As respostas foram variadas. Mas Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro, ele deu uma resposta a essa indagação. E a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou Pedro e disse: Pedro, olha, parabéns, mas não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, a revelação que você teve, ela veio de Deus, ela veio do Pai. Porque essa resposta de Pedro, ela faz toda a diferença. Se nós seguimos a Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos saber realmente quem é Jesus. E eu lhe convido, através desse vídeo, a estudarmos um pouco sobre esse tema, um tema tão importante para a igreja nos dias de hoje. O dia do nascimento de Jesus ele é celebrado em todo o mundo. O aniversário de sua morte levanta a silhueta de uma cruz no horizonte. Quem é ele? O próprio Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos e ela continua sendo feita hoje. Mas a verdadeira resposta deve vir do Novo Testamento, escrito por homens que intimamente conheceram Jesus. Quem é Jesus Cristo? Apenas mais um mestre religioso? Um homem que ensinou coisas boas? Um anjo? Um profeta? Um líder político? Um revolucionário? Muito bem. Precisamos aprender com a palavra de Deus. Por quê? Porque a verdadeira resposta para essa indagação nós encontramos nos evangelhos. O próprio Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vocês encontrarão nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então, para saber quem realmente é Jesus, nós precisamos ir para as Escrituras, ir para a palavra de Deus, ir para a Bíblia. E Jesus ele é revelado nos evangelhos pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, em seu evangelho, ele nos revela Jesus como o Messias, aquele que estava prometido no Antigo Testamento, que viria para assumir o trono de Davi e reinar para todo sempre. Marcos nos apresenta Jesus como o servo incansável, que veio para servir e não para ser servido. Lucas nos apresenta Jesus como o Filho do Homem, que estava mais próximo das pessoas, né? Um Jesus que é apresentado por Lucas de uma forma mais humana, mais emocional. Enquanto que João, no seu evangelho, ele nos apresenta Jesus como sendo o Verbo de Deus, aquele que no princípio estava com Deus, né? Aquele que criou todas as coisas, que através dele todas as coisas foram feitas, foram criadas. Então João apresenta Jesus como sendo realmente o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. Para estudarmos sobre Jesus, nós precisamos conhecer a sua natureza. Uma das divisões desse estudo é justamente sobre a natureza de Cristo. O primeiro ponto que nós vamos estudar é sobre a sua divindade, sobre a sua deidade. Assim como o termo Filho do Homem significa alguém nascido do homem, o termo Filho de Deus significa alguém nascido de Deus, alguém vindo de Deus. E Jesus, ele sabia, né, da sua divindade, ele já conhecia a sua natureza divina, mesmo durante a sua adolescência. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós encontramos uma história interessante. Quando Jesus ele se separou de sua família, quando eles tinham vindo com uma comitiva a Jerusalém para participar das festividades, durante algum tempo ele se afastou e quando sua família o procurou, o encontrou no templo e ele estava discutindo com os doutores da lei, com os mestres, né, da lei. E quando ele foi indagado por sua mãe, né, por que ele havia se separado
deles, se distanciado deles, a resposta que Jesus deu foi a seguinte: por que estavam me procurando? Vocês não sabem que eu deveria estar, na casa de meu Pai? Então é interessante, Jesus, mesmo na sua adolescência, ele já tinha consciência da sua divindade. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, uma voz ecoou dos céus dizendo: este é o meu filho amado em quem me alegro, ou em quem me comprazo. Isso está registrado lá em Mateus, no capítulo 3, verso 17. E o próprio diabo no deserto, ele tentou questionar a filiação de Jesus, a sua natureza de filho de Deus. E o tentador, aproximando-se de Jesus, ele disse: se tu és o filho de Deus, manda a essas pedras que se transformem em pães. E o próprio apóstolo Pedro, ele confirmou com toda a convicção: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A resposta que Pedro deu a Jesus quando ele perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? Por que é tão importante nós sabermos acerca da divindade de Jesus, de sua natureza como sendo o Filho de Deus? Primeiro, é importante porque as seitas heréticas, elas sempre negam a divindade de Cristo. Normalmente as seitas, elas dizem que Jesus é um homem bom, um mestre, um profeta, alguém que ensinou coisas boas. Alguns chegam até a dizer que ele é um anjo, mas negam o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Lá em 1 João capítulo 1, no verso 22 e 23, está escrito o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então veja bem, é importante que todos aqueles que se dizem cristãos confessem publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se Jesus não é o Filho unigênito do Pai, então ele se tornou mentiroso, ele mentiu. Esse é o segundo ponto importante de por que nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O próprio Jesus, ele reivindicou para si o título de Filho de Deus. Quando ele foi pressionado pelas autoridades judaicas, e questionado se ele era o Filho de Deus, ele não negou, mas ele afirmou, aqui no texto que se encontra em Mateus capítulo 26, do verso 63 e 64, diz assim: mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo o disseste. Olha a resposta de Jesus. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Interessante, Jesus, ele não negou o fato de ser Filho de Deus. Se ele não era o Filho de Deus, então ele se tornou mentiroso. Então ele mentiu. E nós sabemos que Jesus não mente, Jesus não mentiu. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Jesus, ele viveu uma vida toda sem pecado. Então Jesus não mentiu. Quando ele foi questionado se ele era o Filho de Deus, ele disse: tu mesmo o disseste. Ele não negou. No Evangelho de João, Jesus, ele toma para si mesmo o nome usado por Deus quando foi questionado por Moisés na sarça ardente. Moisés, ele perguntou: Senhor, o que eu direi para os israelitas quando eles me perguntarem o nome do Deus que está me enviando? E a resposta de Deus foi: diga que o eu sou te enviou. Olha que interessante, diga que o eu sou te enviou. E Jesus, lá no Evangelho de João, ele vai usar esse mesmo título, eu sou. Nós vamos ver o evangelista João escrevendo ali acerca de Jesus. E ele diz, lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. Também em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 10,11, eu sou o bom pastor. Em João 11,25,
eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Olha que interessante, né? Quantas vezes Jesus ele toma para si o título de eu sou, ele usa o mesmo termo que Deus usou falando com Moisés. Então, Jesus ele é Deus, ele é o Filho de Deus, não há dúvida, né? O cristianismo ele não deixa dúvidas de que Jesus Cristo é Deus. Muito bem, ainda falando sobre a natureza de Cristo, nós precisamos também falar sobre a sua pré-existência. O que significa isso? Para ser Deus, Jesus ele precisa ser eterno, porque nós sabemos que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, e que ele é eterno, Deus é eterno. Né? A própria palavra de Deus diz, né? Deus falando, antes de mim não houve nenhum outro. Então Deus ele é eterno. Então se nós cremos que Jesus ele é Deus, nós também temos que crer na sua pré-existência. O evangelista João ele não inicia, né, o seu relato, o seu evangelho, falando sobre o nascimento de Jesus na manjedoura, também não fala nada sobre a sua infância, mas João ele vai direto ao ponto e ele diz que Jesus ele era o verbo de Deus, que no princípio estava com Deus. Ou seja, que princípio? No princípio da criação, Jesus estava com Deus, ele era Deus. Né? É assim que o evangelista João ele apresenta Deus logo no início do seu evangelho. Então abra lá sua Bíblia, João capítulo 1, verso 1, você vai ver João falando sobre Jesus, e ele está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, antes de Jesus caminhar entre nós, numa forma humana, ele já existia, ele mesmo disse, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus estava com Deus desde o princípio. Quando João chama Jesus de o verbo de Deus, ele está dizendo que Jesus é a palavra, né? O verbo logos, da onde se origina o termo lógica, razão, né? Para nosso idioma. Jesus ele é a forma como Deus se apresenta ao homem. Jesus é a lógica, é a razão, é o sentido, né? Deus se apresenta ao homem através de Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Em João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne, ou seja, Jesus ele já existia. Ele se fez carne e habitou entre nós. O verbo eterno, ele se fez carne, ele assumiu uma forma humana, ele caminhou entre nós, a fim de revelar a Deus, a nós, através de uma personalidade humana. Cristo é a palavra de Deus demonstrando-o em pessoa. Ele não somente traz a mensagem de Deus, ele é a mensagem de Deus para os homens. Hebreus 1, de 1 a 2 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha que interessante. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que no princípio Deus falou conosco por meio dos profetas, né, de diversas maneiras. Mas nesses últimos dias, né, ele falou-nos por meio do Filho. O terceiro item, o terceiro ponto, é de que Jesus ele é Senhor. Aqui está falando sobre a sua deidade, sobre a sua soberania e sobre a sua exaltação. Veja o que está escrito no capítulo 2 de Atos, no verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O título de Senhor, Kyrios, no grego, era equivalente a Jeová na tradução grega do Antigo Testamento. Por ser Senhor, Jesus ele tem
todo o poder, toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. É isso que Jesus diz para os seus discípulos, né? Toda a autoridade me foi dada. Lá em Romanos capítulo 10, no verso 9, Paulo diz assim que nós precisamos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor, para que nós possamos ser salvos. É uma forma verbal de reconhecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E o quarto ponto sobre a natureza de Cristo é a sua humanidade, né? Porque apesar de Jesus ser filho de Deus, apesar de Jesus ser Deus, Jesus ele também se tornou homem. Ele assumiu uma humanidade, ele habitou um corpo humano, ele tinha um corpo, né? Então ele também era homem. Apesar de ser Deus, se tornou homem. O título Filho do Homem designa-o como participante da natureza humana, com suas fraquezas e debilidades. O título está relacionado com a sua vida terreal, com seu sofrimento a favor da humanidade e com sua exaltação e domínio sobre a humanidade. Ele se tornou homem, mas não participou da pecaminosidade que permeia a existência humana. Como homem, Jesus experimentou as nossas dores, as nossas angústias, sofreu na carne toda a tentação que qualquer ser humano sente e conquistou de forma legal a autoridade para interceder por nós. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana para glorificá-la e desta maneira adaptá-la a um destino celestial. Ele, o Filho de Deus, se fez filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem serem feitos filhos de Deus. Interessante, né? Que hoje nós temos um homem no céu intercedendo pelos homens aqui na terra. O fato de Jesus ter se tornado homem e ter experimentado também as dores e as tentações que todos nós passamos, sofremos, deu a ele, né, o direito de se tornar um intercessor por nós. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, ele está intercedendo por nós. Ainda falando sobre a natureza de Cristo, nós vamos falar também sobre o seu título oficial e sua missão, ou seja, Cristo, né? Cristo não é um sobrenome de Jesus, né? Muitas vezes alguém pode pensar que ele se chamava Jesus e seu sobrenome era Cristo. Mas não, Cristo tem a ver com o seu título, né? E com a sua missão. Cristo é a forma grega do termo hebraico Messias, que significa literalmente o ungido. O povo de Israel, eles esperavam ansiosamente a vinda do Messias, aquele que iria libertar o povo de Israel, aquele que iria governar novamente o povo, a nação de Israel. E sobre ele fala todo o Antigo Testamento, acerca daquele que viria, o ungido de Deus, o Messias, para salvar e para libertar o povo de Israel. E todos eles, toda a nação de Israel naqueles dias aguardava, né, ansiosamente a vinda do Messias. Portanto, Jesus ele tinha uma missão, ele veio à Terra com um propósito definido, né, que era a de salvar toda a humanidade, a de libertar o homem das garras do pecado. Essa era a sua missão, esse era o seu ofício. Jesus inaugurou seu ministério lendo a passagem do profeta Isaías, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19. Portanto, o Messias ele tem uma missão específica, ele não está aqui para atividades secundárias. Muitas vezes vemos pessoas querendo inventar histórias ou dizer que Jesus se casou, teve filhos ou que exerceu alguma outra atividade, quando na verdade nós sabemos que não. Jesus ele veio a este mundo com uma missão. Ele viveu, ele ensinou, ele pregou, ele libertou
e entregou a sua vida para ser morto como sacrifício pelo pecado do mundo. Vamos falar mais sobre isso na próxima parte. Ponto 6, da natureza de Cristo, ainda falando sobre a natureza de Cristo. Jesus, ele é o Salvador. Falamos que Jesus é Senhor, falamos que Jesus é Cristo, falamos que Jesus é o Filho de Deus, mas também precisamos falar que Jesus, ele é Salvador. Mateus 1,21 diz assim: ela dará à luz um filho, está se referindo a Maria, né, a mãe de Jesus, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. É um anjo falando para José, num sonho. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja bem, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso Jesus, ele é Salvador. Gálatas 4, capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ele diz aqui, a fim de redimir, né? De salvar, de perdoar os pecados, de libertar o povo. Crucificado, Jesus cumpriu a missão indicada pelo seu nome, Jesus, pois salvar o povo dos seus pecados implica expiação, e expiação implica morte. Lucas 3,6 diz assim: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Lucas 2,30, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Também temos um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Atos 4,12, olha, presta atenção nesse versículo, ele é muito importante. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Portanto, só Jesus Cristo salva. Jesus se tornou, por meio de sua morte, salvador de todos os que nele creem, pois esse era o propósito divino de Deus, ter enviado o seu único Filho ao mundo. Então nós temos dois textos importantes também, o de Tito, capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja bem, é muito importante sabermos, né, que Jesus Cristo é Salvador. Não encontraremos salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. Muito bem, já falamos sobre a natureza de Cristo, agora iremos falar sobre os ofícios de Cristo. O primeiro ofício de Cristo é o profeta. O profeta do Antigo Testamento era o representante de Deus na terra, que revelava a sua vontade com relação ao presente e ao futuro. Eles diziam que o Messias seria um profeta para iluminar a Israel e as nações. Como profeta, Jesus anunciou a salvação. Como profeta, Jesus anunciou o reino. Como profeta, Jesus predisse o futuro. Isso é muito importante. Jesus, ele era profeta. Muitas vezes nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, capítulo 25, Jesus profetizando sobre a sua segunda vinda. Jesus irá voltar. É interessante que a Bíblia, ela menciona mais vezes, né, a segunda vinda de Jesus do que a primeira. Portanto, Jesus irá voltar. Ainda que algumas pessoas não acreditem, Jesus mesmo disse, né, a casa de meu pai há muitas moradas, né? Eu vou preparar-vos lugar, depois voltarei para vós outros. Um anjo, quando Jesus estava sendo assunto aos céus,
E os discípulos ficaram ali todos de boca aberta, olhando, né? Jesus subir nas nuvens. Um anjo veio e disse assim: o que vocês estão olhando aí, homens galileus? Da mesma forma como vocês o ouviram subir, ele descerá, né? Entre as nuvens, outra vez. Então Jesus irá voltar. E Jesus profetizou sobre isso, né? Ele falou muito sobre a segunda vinda dele. Jesus profetizou sobre a destruição de Jerusalém. Ele disse: olha, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava se referindo ao templo, que estava sendo elogiado pelos discípulos ali em Jerusalém. Então Jesus, ele era um profeta. Não somente sobre isso também, mas ele revelava coisas que estavam acontecendo naquele tempo, né? Quando pessoas ainda, seus pensamentos, né? Jesus dizia: olha, por que você está pensando isso ou aquilo, né? Ou quando ele profetizou ali a mulher no poço em Samaria e falou acerca de tudo o que ela estava vivendo e tudo que tinha acontecido com ela. Então, o primeiro ofício de Jesus, né? Jesus era um profeta. O segundo ofício de Cristo, ele era sacerdote. O sacerdote, no sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurarão o favor divino. Apesar de Cristo ter oferecido um sacrifício perfeito, uma vez por todas, a sua obra sacerdotal ainda continua. Ele vive sempre para aplicar os méritos e o poder de sua obra expiatória perante Deus a favor dos pecadores. Quando oramos em nome de Jesus, estamos pleiteando a obra expiatória de Cristo como base da nossa aceitação, porque somente por ela temos a certeza de sermos aceitos no amado, Efésios 1:6. E Hebreus 10:12 diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então Jesus, ele também era sacerdote. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era também rei. O Cristo sacerdote é também o Cristo rei. De acordo com as profecias do Antigo Testamento, o Messias seria um grande rei da casa de Davi, que governaria Israel e as nações por meio de seu reino áureo de justiça, paz e prosperidade. Jesus nos ensinou a orar para que viesse a nós o reino de Deus e que fosse feito a sua vontade. Todo reino tem um rei, e Jesus é o rei, nós somos os seus súditos. Lá em Apocalipse 11:15 diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Ele reinará. E ainda também em Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então Jesus, ele é profeta, ele é sacerdote e rei. Iremos falar também sobre a obra de Cristo. Já falamos sobre sua natureza, já falamos sobre seus ofícios, e agora falaremos sobre a obra de Cristo. Primeiro, precisamos falar sobre a sua morte. O evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento resume-se nas seguintes palavras: Cristo morreu, esse é o evento, por nossos pecados, a doutrina. Isso está em 1 Coríntios 15:3. Lucas 9:22, Jesus dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Também sobre a obra de Cristo, precisamos falar sobre a sua ressurreição, porque Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o grande milagre do cristianismo.
Como vamos explicar a própria existência e origem da igreja cristã, que certamente teria permanecido sepultada juntamente com o seu Senhor, se ele não tivesse ressuscitado? A igreja viva e radiante do dia de Pentecostes não nasceu de um dirigente morto. Efésios capítulo 1, verso 20. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, 20. Também Efésios capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Também 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Então, todos esses textos nos revelam claramente que Jesus Cristo ressuscitou. E a sua ressurreição, ela é uma dos pilares, né, principais da fé cristã. Ou seja, alguém disse certa vez que a grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões encontra-se no momento da ressurreição. Através da ressurreição, Cristo venceu a morte. E ainda também sobre a obra de Cristo, precisamos falar sobre a sua ascensão. Jesus deixou o mundo porque havia chegado o tempo de regressar ao Pai. Sua partida foi uma subida, assim como sua entrada ao mundo havia sido uma descida. Ele que desceu, agora subiu para onde estava antes. João 14, 2, 3 diz assim: Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então nós temos aqui também a ascensão de Cristo. Jesus Cristo, ele subiu, ele voltou para o Pai, da onde havia saído. João 16, 7, ainda Jesus diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está aqui profetizando sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, mas quando chegar lá eu vos enviarei o Espírito Consolador, o Conselheiro, que estará convosco, em todos os dias. A sua ascensão, ela nos faz crer em um Cristo que é celestial, pois ele está assentado à destra de Deus. Soberano, ele está em um lugar de autoridade. E intercessor, ele intercede pelos santos à destra do Pai. Também onipresente, a sua ascensão lhe concedeu novamente a sua onipresença, uma vez que não está mais limitado a um corpo físico. Muito bem, nós encerramos aqui esse estudo sobre Cristologia, sobre a pessoa de Cristo. E eu quero apresentar aqui as fontes de onde eu extraí esse estudo, para que você também tenha acesso e possa estudar melhor, profundamente, em sua casa, com mais tempo. Muito bem, para realizar esse estudo, eu utilizei alguns livros, entre eles esse livro, que se chama Doutrina Bíblica e Vida Cristã. O autor é Wilfredo Calderon. Também eu utilizei o Estudo Panorâmico da Bíblia, escrito por Henrietta Semiers. Muito bom esse livro. E Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, o autor é Meyer Pearman. Além, é claro, da Bíblia Sagrada, que eu utilizei a versão de estudo NVI. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou,
eu lhe convido a fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo no nosso canal, curtindo os nossos vídeos e compartilhando também com outras pessoas, para que mais pessoas alcancem, né, esse conhecimento e sejam abençoados. E mais uma vez eu peço que você nos ajude deixando seu comentário, solicitando algum estudo, alguma coisa que você queira aprender melhor. Deus abençoe sua vida, continue lendo a palavra, continue estudando e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.